Barra de Santana para mim é o meu novo lar, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu sinto a escola como a minha nova casa, né? Como eu não sou da Paraíba, eu sou do Ceará. E quando eu comecei aqui em Barra de Santana, para mim era tudo novo, né? Foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego como professora, né? Porque eu já tinha trabalhado no comércio, mas como professora, emprego mesmo, o primeiro foi esse, na Escola Estadual de Barra de Santana. Então tem uma marca realmente muito forte. Como você, Luzia, tem um significado, e estou dizendo isso porque tenho convicção e certeza que muitos dos alunos que nos ouvem agora e que vão nos ouvir posteriormente, você que tem uma participação efetiva na nossa história, uma participação importante na história de Barra de Santana, acaba que Barra de Santana ganha um significado também muito importante na sua vida. Isso é uma reciprocidade muito interessante, né? Com certeza. E você disse aí ainda há pouco, você antecipou aí para mim sobre suas origens. Você é cearense? Qual o município, qual a cidade? Lavras da Mangabeira, Ceará. Eita, Lavras. Luzia, sabe precisar quantos quilômetros de Campina Grande? Uns 400 e quase 500, 400 e... Bom, eu acho que é pertinho de 500, não chega a 500, é. Realmente. Eu geralmente vou todo ano, mas é mais ou menos isso, quase 500 quilômetros. Vai por Cajazeiras? Vai por Cajazeiras. É porque minha irmã mora em Catolé do 400 Rocha. e São pouco. mais de 300 para Catolé do Rocha e É depois de Ceará Cajazeiras. posterior ainda, né? Passa por Cajazeiras, aí segue com Palmirim, passa pela entrada de Palmirim, aí chega a Lavras da Mangabeira, que já fica próximo de Juazeiro do Norte. E eu fiz o ensino médio lá em Lavras. Eu não queria ser professora, porque minha mãe era professora. Sua mãe professora? Minha mãe era professora alfabetizadora. E quando eu terminei meu ensino médio, que lá a gente não tinha científico, né, como a gente chama hoje, era cursos profissionalizante. Então lá em Lavras a gente tinha 3 opções de curso profissionalizante, que era o pedagogia, o técnico contabilidade e a técnico agropecuária. Minha mãe queria que eu fizesse pedagogia e eu disse, eu não vou fazer porque eu não quero ser professora. Então eu optei em fazer um curso técnico em contabilidade. E eu fiz o curso técnico em contabilidade, terminei o ensino médio e fiquei desempregada, porque não tinha emprego. Aí eu ainda fui para o Rio de Janeiro, passei 3 meses no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar lá numa contabilidade de um posto de gasolina. Queriam assinar minha carteira, eu não gostei do Rio de Janeiro, eu disse, não, eu vou me embora, aqui não é lugar para se viver. Voltei para o Ceará. Aí eu tinha uma tia que morava em Campina Grande, e ela, quando chegou lá em Lavras, eu conversando com ela que eu tinha vontade de fazer faculdade, porém lá na minha cidade não tinha faculdade. Aí minha tia disse, quiser ir para Campina Grande e fazer faculdade lá, a porta da minha casa está aberta para você. Aí foi onde deu o primeiro passo para eu vir para Campina Grande. Minha mãe e meu pai não queriam que eu viesse. Disse que não tinha condição de me sustentar em Campina Grande. E eu disse, eu trabalho e vou estudar. Eu vou arrumar um emprego, trabalho e vou estudar. E assim eu vim para Campina Grande. Só que quando eu cheguei em Campina Grande, que eu passei um mês em Campina Grande, minha mãe pediu para que eu voltasse para Lavras, porque eu não tinha arrumado emprego ainda e eu tinha que ir para casa, porque eu estava dando despesa à minha tia, e minha tia não podia estar comigo lá. Eu sei que eu voltei para Lavras da Mangabeira. Aí quando teve o vestibular, eu me inscrevi no vestibular e me inscrevi para administração. Aí vim fazer o vestibular. Quando cheguei em Campina Grande para fazer o vestibular, não consegui atingir a nota de administração. Aí o EPB chamou para fazer reopção de curso, aí eu podia entrar em pedagogia, não quis porque era pedagogia. Aí eu desisti, não fiz. Aí quando arrumei um emprego no comércio, numa livraria, comecei a trabalhar numa livraria. E depois, quando eu saí da livraria, fui trabalhar de recepcionista num hotel. Aí foi quando minha mãe teve um câncer. Aí ela precisou fazer uma cirurgia em Fortaleza, ela cuidava do meu avô e da minha avó e do meu tio paralítico. Aí minha irmã, que estava comigo, voltou para
Lavras para ficar com meus avós, para a mamãe fazer a cirurgia em Fortaleza. Só que quando foi para a mamãe fazer a cirurgia, precisava de um acompanhante. Aí eu não pensei duas vezes, né? Emprego se arruma outro. Mãe, a gente só tem uma. E assim eu fui para Fortaleza cuidar da minha mãe. Passei 5 meses em Fortaleza, cuidando da minha mãe, que o médico tinha dado 3 meses de vida para ela. E ela respondeu que ele não era Deus para determinar quanto tempo ela ia viver. E ela tinha uma fé imensa do câncer e ela foi curada pela fé dela. Glórias a Deus por isso. Né? E depois desses 5 meses que eu cuidei da minha mãe, aí eu voltei para Campina Grande para fazer vestibular de novo. Aí foi aí onde eu escolhi matemática. Eu disse, não é obrigado eu ser professora, eu vou fazer matemática, que é a minha disciplina que eu prefiro na escola, a disciplina que eu sempre gostei. Então não tem perigo de eu não gostar do curso. Eu posso seguir por outro ramo que não seja educação, mas eu vou fazer matemática por gostar de matemática. E assim eu fiz matemática e a minha irmã fez licenciatura em química. Passamos as duas, eu para matemática e ela para química. E eu comecei a fazer matemática, aí eu comecei a dar aulas de reforço, aí comecei a substituir uns professores em Puxinanã. E eu me apaixonei pela sala de aula. Aí, quando eu estava pagando prática de ensino dentro da universidade, aí apareceu a oportunidade de vir prestar serviço na cidade de Buqueirão, que até então não era Barra de Santana, era Buqueirão. Eu estava pagando a disciplina de prática 2 na universidade, e chegou uma pessoa lá e disse... pediu licença ao professor e disse, nós estamos precisando de professor de matemática em Buqueirão, é uma prestação de serviço do Estado, e eu queria saber se alguém aqui se interessa. Aí eu disse porque eu estava procurando emprego, eu estava só com aula de reforço, né, e estava passando por uns momentos que eu tinha deixado meu emprego para cuidar da minha mãe, né, e estava passando por uns momentos difíceis. E estava atrás de procurando emprego, né? Até então eu só estava substituindo alguns colegas de faculdade que já lecionava. Aí ele disse, pois entre em contato com Clóvis. Aí me deu um telefone de Clóvis, que eu não sei quem é. Eu liguei, aí ele disse, não é comigo, você liga para Socorro Arruda. Filho do saudoso Vital Faria de Arruda, professora Socorro. Aí eu liguei para ela. Aí ela disse, traga a sua documentação, me deu o endereço, pediu a declaração da universidade, pediu os documentos, aí eu providenciei e fui deixar onde ela pediu. Aí eu disse, quando é que eu começo? Aí ela disse, você não vai começar agora, porque nós temos uma pessoa lá que está dando aula, você vai aguardar, quando for para você começar, eu entro em contato com você. E fui-me embora, isso era em fevereiro de 96. E passou e nada, né? Eu já nem achava mais que ia dar certo. Mas você me dizia, recebeu uma mensagem de WhatsApp. Como é que foi a mensagem que você recebeu? Essa mensagem chegou como para você? Não era bem uma mensagem de WhatsApp, porque na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha e-mail aí. Não tinha e-mail, não tinha telefone. Celular nessa época não tinha o celular. O telefone que a gente tinha contato era aqueles do orelhão, né? Que tem os orelhão dentro da universidade, era como eu se comunicava com minha família no Ceará, através do orelhão. E Vital Arruda, quando veio me dar a notícia, ele simplesmente foi na minha casa, não tinha ninguém em casa, eu estava na universidade, e ele simplesmente escreveu um bilhetinho, um pedaço de papel e jogou dentro do quintal de casa. E por acaso minha irmã, quando chegou, viu aquele papel com um nome bem grande, Luzia. Só que ela achou assim um papel. Colocou letra grande, só Luzia. Atenção. Só que nesse momento ela olhou assim, aí depois Luzia, aí pegou o papel, aí tinha lá, entrar em contato com Socorro Arruda urgente. Aí eu tinha ido para Puxinanã para substituir um colega. Quando eu cheguei à noite dentro da universidade, estava todos os colegas dizendo, procure sua irmã que ela está lhe procurando, ela quer falar com você. Aí eu fui, ela disse, Luzia, olha aqui que eu achei dentro do quintal de casa. Liga para Socorro Arruda,
Aí foi quando eu entrei em contato com o Socorro Arruda e ela disse, Luzia, era até hoje. Era para lhe avisar que seu contrato saiu, mas como você não estava, não conseguia entrar em contato com você desde manhã que a gente luta, então eu acho que nem vai dar mais certo. Porque era para você ir para Boqueirão hoje, mas para pegar seu contra-cheque, que já tem dinheiro para você em Boqueirão, e você não entrou em contato. Amanhã volta. Aí ela disse, eu disse, não diga isso não. Aí ela disse, faça o seguinte, ligue para mim amanhã, de 8 horas da manhã, que eu vou falar com a diretora e ver que hora o malote volta. Aí quando 7h30 da manhã, não esperei chegar 8, liguei para ela, aí ela disse, minha filha, corra, vá na rodoviária Velho, pegue o ônibus, vá para Boqueirão, vá na coletoria, pegue o contra-cheque, vá no banco, troque, volte e venha para aqui que eu vou lhe botar no carro para você ir para Barra de Santana. Aí foi uma correria, fui-me embora para Boqueirão. Transporte não tão fácil? Não tão fácil. Fui, peguei o ônibus sem saber nem onde era Boqueirão. Tudo novo, não conhecia muita coisa. Fui-me embora para a rodoviária Véia, procurar qual era o ônibus que ia para Boqueirão. Aí o ônibus ia sair de 8 horas da manhã. Fui-me embora, quando cheguei lá, disse para o cobrador, eu quero descer na coletoria do Boqueirão. Aí ele me deixou onde era a coletoria. Quando eu cheguei lá, aí encontrei com Ana Rita, que estava lá, professora daqui. Até então não conhecia ninguém, né? Aí ela disse, não, eu estou indo para o banco. Aí eu fui com ela. Quando eu voltei para Socorro Arruda, ela me botou na Kombi de Ozanam, para vir para Barra de Santana. E quando eu cheguei lá, encontrei na Kombi de Barra de Santana, Ana Rita, a mesma que encontrou comigo lá em Boqueirão. Aí vim, quando cheguei aqui, na escola, Genidalva já me botou logo dentro da sala de aula para dar aula, sem eu ter nem preparado nenhuma aula. Sua primeira diretora, então, foi Genidalva Cabral, Genidalva, né? Cabral. Que em breve será uma das nossas entrevistadas aqui no nosso programa, minha amiga professora Genidalva. E aí, iniciou nesse instante a sua história, a minha história em Barra de Santana. Com Barra de Santana.